Boa tarde. Aí a gente de novo para mais uma videoaula e mais uma semana de quarentena. Espero que todos estejam bem, com saúde, vocês e a família de vocês, que estejam se cuidando. E que o mais breve possível a gente possa aí retornar à nossa normalidade, né? Fazem aí já 3 meses que a gente vem nessa batida aí de quarentena. Torcer para que as coisas se resolvam. Embora tudo pareça estar caminhando aí para uma piora, vamos mentalizar aí para que as coisas melhorem e a gente possa voltar à nossa vida. Beleza? Enquanto isso não é possível, vamos continuar trabalhando por aqui, fazendo o possível para que esse período não seja um período perdido, tá? Que a gente possa aí, que vocês possam estar aprendendo alguma coisa, que a gente possa estar discutindo aí alguns assuntos importantes e gerando conhecimento, tá? Não é férias não, beleza? Então vamos lá, vou dar sequência. Não tem como não dar, né? A situação, ela é, para quem está ligado aí no que está acontecendo no mundo, assiste TV, internet, tudo, sabe que a questão aí que iniciou na semana retrasada lá nos Estados Unidos, com o caso do George Floyd, a gente falou na semana passada, né? Eu não consigo respirar, que continua, tá? A onda de protestos continua se espalhando, e agora ela se espalhou pelo globo, né? Um movimento que era basicamente estadunidense lá dos Estados Unidos, ampliou, né? Tomou. Então, Brasil, vários países do mundo marcaram protestos aí nesse final de semana contra o racismo e por aí vai. Aqui no Brasil você aproveitou a onda de protestos para já generalizar tudo, né? Não vamos entrar nesse mérito, não hoje, tá? Então hoje o que eu vou fazer? Vamos tocar nessa onda do combate ao racismo, acho que é importante. Só que hoje a gente vai partir mais de uma premissa histórica e lidar um pouquinho mais com imagens, tá? Vou mostrar algumas imagens para vocês. Vocês vão ver as imagens. Algumas delas parece até mentira que essas imagens são verdadeiras, que as coisas que eu vou mostrar para vocês são verdadeiras, tá? Mas vamos lá. Então, vamos falar de racismo. Quando é que a gente vai ter... Falei um pouquinho no último vídeo, mas hoje é para valer. Quando é que a gente vai ter, assim, o nascedouro do racismo? Onde vai surgir essa coisa do racismo, tá? Você já vai ter, desde lá da antiguidade, o contato entre europeus, os brancos europeus, e ali asiáticos, né? Asiáticos ali do Oriente Médio, com os africanos, tá? Então, o contato entre brancos e negros, ele não é recente, ele é bem antigo. Sempre houve um estranhamento, tá? As diferenças culturais eram bem significativas, tá? Então sempre houve um estranhamento entre brancos e negros e brancos, e também com a galera do Oriente Médio sempre houve um estranhamento, uma cultura estranhando a outra, certo? Isso caminhou por boa parte da história. Óbvio, uma acabou se achando superior à outra, melhor que a outra, estranhando os hábitos que a outra. Mas o racismo, nos moldes que a gente conhece, o racismo de uma raça ser superior à outra, a outra ser inferior, quase tratada quase como não humana, ele vai nascer no século XVI, tá? Lá nos anos 1500, entre 1500 a 1599, a 1600, com as grandes descobertas, tá? Então os europeus, principalmente portugueses e espanhóis,
vão fazer várias descobertas no período, vão se apossar da América. Dois países que não eram grandes potências europeias, pelo contrário, entre os países europeus, Portugal e Espanha eram, vamos colocar ali, de um nível baixo, mas são dois países que, principalmente os portugueses, foram pioneiros nas navegações. Então começaram a navegar antes dos outros e chegaram a lugares desconhecidos, óbvio que antes dos outros. Então, espanhóis e portugueses vão se apropriar do continente americano. Dois países que não eram importantes na Europa, que não tinham uma economia importante, de repente vão ser donos de uma imensidão de terra. Tá? Então, colocar o mapa para vocês terem ideia, o tamanho de Portugal, da Espanha e a América, que é o continente que eles descobriram. Tá? Então, de repente, europeus, portugueses e espanhóis vão ser donos de todo esse tanto de terra. Vou andar com a história bem rápido, só para a gente entender a coisa do racismo, tá? Não o descobrimento, não é essa a função hoje. E aí, espanhóis e portugueses precisam de pessoas para trabalhar, para procurar ouro, prata, para madeira, para plantar, para todo o trabalho que vai ser desenvolvido na América, tem que ser desenvolvido por alguém. Nem portugueses nem espanhóis têm habitantes para isso e não tem dinheiro para isso. Não tem disposição de pagar. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão tentar trazer de volta para a Europa algo que desde o fim do Império Romano tinha ficado esquecido, que era a escravidão. Então vão tentar reavivar a ideia da escravidão, de uma pessoa trabalhar para outra quase como um prisioneiro, como um cativo, né? Algo que era condenado pela igreja, condenado pelas leis. Esses espanhóis e portugueses vão conseguir trazer de volta. Usando o quê? Usando artimanhas. A gente discute isso com mais calma depois, em sala. Mas usando de mentiras, de fatos de inverdades, de fatos falsos. A tal da fake news, na época não tinha esse nome, né? Mas mais ou menos isso. Para transformar os negros, fazer com que o povo europeu, que os líderes europeus, os líderes não, mas mais o povo, acreditasse que os negros eram realmente inferiores, que os negros não eram humanos como os brancos. Tá? Ao fazer isso, eles justificam a escravidão. Eles vão justificar como se eles estivessem quase fazendo um favor, civilizando esses africanos. Tá? Então é uma coisa bem macabra, assim, coisa vil, nojenta, que é feita para quê? Para que um punhado de europeus ricos, portugueses, espanhóis, europeus em geral, consigam pessoas para trabalhar e estimulem também o comércio. É mais um produto para se vender, o escravo. Pega na África e vende na América. Então é toda uma manobra asquerosa, né, nojenta, que rebaixa os africanos, que deixam de ser iguais perante os olhos dos europeus, deixam de ser iguais e vão passar a ser tratados como inferiores. E aí você vai ter o início da escravidão. E óbvio que para manter a escravidão essa mentira vai se perpetuar, as pessoas vão continuar contando essa mentira. Para isso você tem que... Porque a partir do momento que você admitisse que o negro era um igual, não teria sentido a escravidão, ele não poderia ser escravo. A escravidão só era justificada e permitida porque o negro era visto como inferior. Então, durante todo o período da escravidão, o negro foi tratado, foi vinculado, no geral, para todas as pessoas, que ele era inferior. Isso vai levar séculos. Tá? A escravidão vai demorar muito tempo. Em alguns países um pouco menos, em outros países, como no Brasil, um pouco mais. Então, durante todo esse período, os africanos, os negros, foram tratados da pior maneira possível. Tá? Foram humilhados, sofreram violência psicológica, física, absurdos de violência. O pessoal do 8º ano, a gente já falou isso, eu até coloquei
um trecho de um vídeo para vocês assistirem um tempo atrás, para vocês terem uma ideia de como era o tratamento. Tá? O tratamento era violento. Com o fim da escravidão, com o surgimento das indústrias, e aí também um assunto, as pessoas acham que o fim da escravidão foi porque as pessoas queriam o bem dos africanos, dos negros. Isso também não é verdade. Tá? É óbvio que existiam pessoas que lutavam pelo fim da escravidão por acreditar na igualdade de brancos e negros e tudo mais, isso existia mesmo. Mas as lideranças que fizeram a abolição, que lutaram pela abolição, ou que obrigaram a abolição, como no caso do Brasil, o pensamento dessas pessoas nunca foi nas pessoas, nos negros. Tá? As pessoas pensavam em dinheiro, elas queriam que acabasse a escravidão. Por quê? Porque a grande parte dessas pessoas trabalhavam, eram industriais, essas pessoas produziam, as fábricas tinham acabado de ser inventadas. Então os produtos que antes eram feitos à mão, agora passaram a ser feitos por máquinas, numa quantidade cada vez maior. Para você escoar essa produção, para você vender os seus produtos, as pessoas precisavam ter dinheiro. E os escravos não tinham dinheiro, eles não recebiam salário. Então para essas pessoas era interessante que a escravidão acabasse, não pensando nos negros, mas pensando que ao acabar com a escravidão, os trabalhadores receberiam salário e com o salário eles poderiam comprar as coisas. Então o interesse das pessoas, da maioria das pessoas, vamos deixar isso claro, principalmente das pessoas dos níveis que comandavam aquela época, o interesse deles é puramente em dinheiro. Tá? Não havia uma questão humanitária, nada disso. E aí, por esses motivos, aliado às pessoas que realmente tinham interesse humanitário na coisa, você vai ter o quê? O fim da escravidão em alguns países. Em alguns países através de guerra, como nos Estados Unidos, outros países através de pressão, como o caso do Brasil e entre outros. Então, o que era abolição? As pessoas eram escravas e deixavam de ser escravas, passavam a ser livres. Mas aí é uma questão importante. As pessoas passavam a ser livres, mas elas não eram consideradas cidadãos. Assim, talvez não seja fácil de entender isso, mas vamos fazer um esforcinho. A pessoa é escrava, ela trabalha para outra obrigada, tem a questão da violência, não ganha nada, vive nas piores condições, come nas piores condições. Acaba a escravidão, a maioria dessas pessoas é feito o que desses negros? São expulsos das fazendas, tá? São raríssimos, isso vale para qualquer lugar, tá? Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar. São raríssimos os fazendeiros que vão aceitar pagar salário para esses negros. A maioria dos fazendeiros vai fazer o quê? Expulsar os negros e trazer pessoas brancas para trabalhar por salário. Essas pessoas são mega racistas. Então se elas têm que pagar salário, elas acreditam que esse salário tem que ser pago para um branco. E os negros vão ser excluídos do trabalho. Vão ter que procurar outras formas de sobreviver, subempregos, né? Fazer aquilo que ninguém quer fazer. Fora isso, os governos de todos esses países não vão criar condições nem emancipar esses ex-escravos a cidadãos. Eles vão continuar sem direito nenhum. Então ele não vai ter direito a voto, não vai poder estudar, vai ter uma série de limitações que demonstram claramente um pensamento racista. Acaba com a escravidão, mas eles não querem incluir o negro na sociedade. Eles querem, se possível, que esses negros voltem para a África. Eles não querem essas pessoas convivendo com eles. Em alguns países, isso vai ser feito de uma maneira oficial. O governo vai assumir isso. Vai falar, olha, nós não queremos, nós não acreditamos que negros e brancos possam viver em sociedade, juntos e tudo mais. Então nós vamos segregar, vamos separar a segregação racial. Então, em alguns países isso vai estar na lei, o governo vai assumir, os governos vão dizer que é assim. Então, os brancos têm tal direito e os negros têm esses direitos. São direitos diferentes.
Os brancos podem isso, 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 e os negros podem isso, isso, isso. Os negros não podem um monte de coisa. Então você vai ter todos os direitos aos brancos e os negros vão ter uma restrição de direitos, eles vão ter direitos limitados. E aí você vai ver absurdos. Eu vou colocar algumas imagens aqui, então. Eu sei que vai ser triste para vocês não me ver, essa beleza toda, mas eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem e entenderem. Vai ser tudo separado. Então, que nem... Vou dar um exemplo aqui dessa imagem aqui, ó. Se você prestar atenção nessa imagem, você vai ver que lá no meio do ônibus tem uma plaquinha escrito white, branco. Então, até essa placa para brancos sentarem. Você pode ver que o ônibus está vazio. Da placa para trás, os negros podem sentar. Você tem ver uma outra coisa aqui, ó. Vê se consegue ver aí, ó. Isso em inglês quer dizer que os negros só podem sentar na traseira do ônibus. Então, se o ônibus estiver vazio a partir da frente, como na imagem, na primeira que eu mostrei, essas pessoas negras não podem sentar nesses lugares vazios. Nem que elas tenham que ficar de pé. Desde que elas tenham que pegar outro ônibus, não importa, mas elas não podem sentar no mesmo banco dos brancos. Isso para várias coisas. Olha mais uma imagem aqui, ó. Isso é um bebedouro. Então você vai ver que você vai ter o bebedouro público para brancos e o bebedouro público para negros. Separado, os negros não podem tocar na mesma coisa que os brancos. Se você percebe pela qualidade do bebedouro, a diferença de direitos, a diferença como o governo vê essas pessoas. Tá? Você vai ter lugar onde os negros não são permitidos. Olha só essa placa aqui, ó. Essa placa é de uma cidade do Texas. Sabe o que isso quer dizer? Que não é permitida a entrada de negros, cachorros e mexicanos. Eles colocam esses negros e mexicanos no mesmo nível de cachorros. Não é permitida a presença. Você vai ter várias, eu vou colocar as placas agora para vocês verem, separando. Que nem você vai ver aí o termo colored. Gastei o inglês horroroso agora, mas quer dizer de cor. Que é a pessoa que não é branca. Tá? É o termo que se usava na época. Aqui no Brasil esse termo ainda é utilizado. Tem gente que usa essa pessoa de cor. Ridículo isso, mas é utilizado. Tá? Nos Estados Unidos se usava dessa maneira. Colored, tá? É de cor. Então você vai ter essa separação. E aí essas placas estão mostrando isso. Uma separação oficial. O governo estimula essa separação. Não só o governo aprova, como estimula. O próprio governo faz essa separação. Então está na lei. Então a pessoa, ela acaba a escravidão, ela é livre, mas ao mesmo tempo ela não tem os mesmos direitos. Então é uma liberdade estranha. Tá? Tudo para os brancos e nada, ou quase nada, para os negros. Tá? Em alguns estados você vai ter a permissão do governo, estou falando dos Estados Unidos, tá? De que você tenha grupos, seitas racistas. Vou colocar a imagem aqui, ó. É esquisito como eles são. Esse grupo tem um nome estranhíssimo, Ku Klux Klan. Tá? Então era um grupo racista, onde eles se reuniam justamente para falar de racismo, para falar de violência ao negro, de supremacia dos brancos, de como os brancos eram melhor, de como os negros podiam ser expulsos. Esses grupos praticavam violências, eles queimavam cruzes e às vezes pessoas negras nessas cruzes, matavam negros, e tudo isso sendo permitido pelo governo. Então era um racismo que não era escondido, era um racismo declarado, tá certo? As escolas eram separadas, você tinha escola para brancos, obviamente as melhores, com toda a estrutura, e escola para negros, que era o pior possível. Você vai ter só lá, na década de 70, 60, 70,
finalzinho dos anos 60, começo dos 70, que você vai ter as primeiras experiências de escolas mistas. E as pessoas iam para a porta, os pais brancos iam para a porta dessas escolas para xingar as famílias, tiravam as crianças da escola, faziam declarações horrorosas, estimulavam os filhos a agredir os negros para ver se eles saíam da escola. Então, era um racismo declarado terrível. Tá? Uma situação assim desumana, absurda, impensável, tá certo? Isso só foi mudar, isso vai começar a mudar. Você vai ter um movimento mais forte de mudança nisso a partir dos anos 50, 60, principalmente nos anos 60 e 70, na luta pelos direitos civis. Tá? Então você vai ter vários grupos do movimento negro lutando por isso. Tá? Então você vai ter Malcolm X, daí a foto, que era um cara que lutava de uma maneira, ele queria uma separação mesmo de um Estado negro. Você vai ter Martin Luther King, já era um discurso mais pacifista. Tá? Você vai ter James Baldwin, um escritor sensacional, tá? Que também da maneira dele vai para debates na TV, vai para discussões mais intelectuais. Aliás, em cima desse James Baldwin tem um filme, acho que de 2017, talvez eu me engane o ano, chama Eu Não Sou Seu Negro. Sensacional, tá? Qualquer pessoa, infelizmente ele não tem no YouTube gratuito, mas na volta às aulas eu vou ver se eu consigo passar para vocês assistirem, dar uma ideia bem geral de como eram as coisas, tá? Então esse movimento, depois o movimento dos Panteras Negras, você tem o caso de Rosa Parks, que é essa mulher que eu estou colocando aqui, que foi presa porque ela sentou num banco no ônibus, ela sentou num banco para brancos, tava tudo vazio, a parte de brancos toda vazio, né? Ela sentou e aí um senhor branco pediu para ela levantar para ele sentar. Ele queria sentar justo onde ela estava, né? Na realidade ele queria tirá-la dela. E ela se nega a sair. Vai ser presa, tá? E aí os protestos vão aumentar, tá? Então, esse é o racismo de Estado, que é o caso dos Estados Unidos, também na África do Sul, em outros países, onde a segregação ela é aprovada pelo Estado, ela é declarada, que por um lado é terrível, tenebroso, tudo, desumano, todos os adjetivos, mas por outro lado, ela vai criar um movimento mais forte, as pessoas se identificam, porque a pessoa ela não tem que se dizer negra, o próprio Estado aponta para ela e diz, você é negra, você não tem direito. Não adianta a pessoa se achar morena. Isso lá nem existe, né? Essa bobagem é aqui no Brasil que tem isso. Não, eu não sou negro, eu sou marrom bombom, essas bobagens. Lá o Estado apontava o dedo, não, você é negro. Então a pessoa se identificava como negro, e aí as pessoas, em alguns momentos a luta é mais forte, justamente porque a pessoa se vê como negro, ela luta pelos direitos negros porque ela se enxerga como negro, tá? De uma maneira que não é ela se enxerga só, o Estado aponta para ela como negra. Em outros lugares, como no Brasil, o processo é basicamente o mesmo, só que é um processo dissimulado, é um processo fingido. Os negros não vão ter os mesmos direitos, só que não vai estar na lei. Vai se fazer isso de outras maneiras. Vai se vender a ideia de uma democracia racial, onde todos são iguais, quando na realidade não é. Você vai tirar os direitos do mesmo jeito, mas sem ser declarado. Um racismo escondido, um racismo fingido, que é o que vai acontecer no Brasil. Que vai trazer os problemas bem parecidos para a comunidade negra, para os negros, mas ao mesmo tempo ele vai criar uma certa distorção de identidade. Como não existe o Estado te dizendo que você é negro, a pessoa vai se dizer, a pessoa vai se enxergar como ela quer. E aí você tem distorções no Brasil sobre a negritude. As pessoas, não todas, o movimento negro tem a sua importância, é forte, tudo, mas ele perde um pouco do poder
Porque muitas pessoas que podiam estar ali contribuindo não se enxergam nessa condição, não se enxergam como negras, independente de serem ou não, não se enxergam. Tá? Por quê? Porque nunca houve uma imposição do Estado. Tá? Então, é óbvio que existe a resistência, existe tudo, mas seria uma resistência muito mais poderosa, como essa que a gente viu nos Estados Unidos agora, se houvesse uma identidade geral. Então, a forma como foi conduzida o período pós-abolição contribuiu muito para como esses movimentos negros vão se estabelecer no mundo. Em alguns lugares de uma maneira mais radical, nos Estados Unidos é um exemplo disso. A África do Sul é outro exemplo disso, com o Mandela e tudo mais, com toda a luta dele. Na África em geral, Steve Biko e tudo mais. Em outros lugares ele é um movimento forte e tudo, mas que ele não é tão radical. Por quê? Porque você tem essa questão identitária que ainda cria algumas dificuldades, alguns bloqueios aí. Tá? A partir dos movimentos sociais dessa década de 60 e 70, nos Estados Unidos, os direitos vão ser igualados, né? As leis vão sendo criadas para igualar os direitos, mas como a gente sabe, aqui no Brasil, a gente vê isso todo dia, é muito mais no papel do que na prática. Tá? Na prática ainda você vai ter dois países. Tá? Na prática você vai ter o país dos brancos e o país dos negros, e é muita inocência acreditar que não é bem por aí. Tá, tá claro isso. As oportunidades são diferentes, os dados que a gente pode levantar aqui, posso até colocar aqui para vocês, até de ganho de salário, de escolaridade, de homicídios, todos eles pendem para o quê? De forma clara a existência do racismo, da violência, da brutalidade, de tudo mais, principalmente quanto aos povos negros. Então, você vai ter em todos esses países a criação da ideia de que o negro é ruim e o branco é bom. Tá? Por que muitas pessoas claramente negras têm dificuldade de se identificar como negras? Porque você ainda tem uma imposição cultural fingida, desde a escravidão forçada, de que o branco é bom e o negro é ruim. Então, a pessoa mesmo sem perceber, desde sempre ela é induzida a acreditar que quanto mais branca, melhor ela vai ser. Por isso da dificuldade da pessoa, uma baita de uma babaquice, de uma bobagem, idiotice pura, mas a pessoa é induzida a isso, mesmo sem perceber, na novela, nos comerciais, na propaganda, no dia a dia, no trabalho, em tudo. A pessoa passa, mesmo que sem a consciência do problema disso, a acreditar que quanto mais branca, melhor. Você vai ter absurdos. Eu vou colocar aqui uma propaganda antiga, algumas propagandas antigas de sabão, lá da época, onde a pessoa tomava banho, dava um banho no negro e ele ficava branco. Olha que absurdo. Se acreditava, se vendia a ideia de que ser negro era sujo. O mais surpreendente disso é que poucos anos atrás uma empresa famosíssima, uma marca de sabonete famosíssima, Dove, fez um comercial parecido, onde a mulher negra toma banho e fica branca. Então tá aí o racismo. Só não vê quem não quer. Acreditar que não tá, que não existe, é muita inocência. Já passou da época da inocência. Agora é a época da gente participar da maneira como todos puderem, alguns indo para a rua lutando, outros, como a gente já falou, não ajudando ao máximo para que isso não se reproduza na conversa, no diálogo, falando disso com a família. É hora de lutar contra o racismo. Já mais do que tempo de lutar contra o racismo, para acabar com essa mancha na humanidade. Tá? E só para fechar aqui, num dos comentários da aula passada, tem uma pessoa que falou assim: mas você é branco. Eu sou branco mesmo. Como é que você pode dizer como um negro
se sente quando sofre racismo. Realmente não posso. Não tem como eu dizer como uma pessoa negra se sente quando ela sofre racismo. Mas eu tenho como dizer como uma pessoa branca se sente quando ela vê, pelo menos por mim, quando ela vê um ato de racismo. Com vergonha. Com muita vergonha. E tá mais do que na hora da gente mudar isso. Beleza? Fica a dica, galera. Até mais.